O livro de Ateus Atos 2:38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse primeiro uso do nome de Jesus deve ter batido nos judeus com uma força peculiar. 50 dias antes eles o tinham pendurado e em uma cruz. Agora, 3.000 deles gritam: homens e irmãos, o que faremos? Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Isso significa um quebramento com o judaísmo? Contudo, não estava ainda claro em suas mentes, mas ser batizado naquele nome era vestir aquele nome e carregar o estigma desse nome entre seus colegas. O primeiro milagre no nome, no 3º capítulo, o primeiro milagre. Público a Pedro e João estavam subindo ao templo para adorar. Eles ainda não haviam sido separados do tempo de adoração. E enquanto eles chegavam à porta do templo, que é chamada Formosa, eles viram um aleijado deitado em seu leito sujo e sem ajuda, com as mãos estendidas implorando por uma esmola. Pedro e João, pondo seus olhos nele, disseram: olha para nós, e ele esperando receber. Algo olhou. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Eu posso ver o olhar de desapontamento, seguido por uma expressão mistificada em seus olhos enquanto ele olhava. Para aqueles dois pescadores humildes, Pedro continuou: no nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda. E imediatamente uma vibração passou por seu corpo. Pedro o alcançou, pegou pela mão e o levantou. Os seus pés e aqueles tornozelos, que eram inúteis desde a infância, foram cheios com a força da idade adulta. Pela primeira vez em sua vida esse podia saltar, correr e caminhar. Durante toda a sua infância ele observava os outros brincando, enquanto ele é incapaz de participar de seus esportes. Mas agora esse impotente membro inútil da sociedade é cheio com saúde e vida. Ele entrou no templo, saltando, pulando e gritando louvores a Deus. Finalmente, ele voltou e pegou Pedro e João pelas mãos, enquanto a multidão se juntava ao redor deles. E Pedro declarou: por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a fez de Pilatos negastes, quando se havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pediste que se vos desse um homicida, e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a esse, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Como a igreja primitiva usava o nome, esse é o primeiro milagre registrado no nome de Jesus. Observe como as escrituras dizem: e pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé, que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Pela primeira vez, vemos em contato vital com esse estranho poder investido no nome de Jesus. Este milagre criou uma sensação. Os discípulos foram presos, colocados na prisão até amanhecer. Através desse milagre, o número de discípulos cresceu para cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio deles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes vós isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está aqui, são diante de vós, ele e a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4, 5-12. Consternação no Sinédrio, eles queriam saber qual poder ou qual significado eles usavam, ou por qual nome eles tinham feito aquele ato poderoso. Pedro disse a eles que era no nome de Jesus de Nazaré, a quem eles crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, o quem seu nome este homem permaneceu perante todos eles. Então o conselho agiu. Eles disseram: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Atos 4:16. Não importa o quanto possamos negá-lo, fato permanece perante nós: um homem que estava impotente por anos foi curado de repente no nome de Jesus. Nenhum milagre como este havia acontecido antes na história humana. Ele balançou o sinédrio ao chão, os homens mais sábios estavam em confusão, os discípulos foram ordenados de lado por um momento enquanto o sinédrio outorgava, e no medo deles eles ameaçavam: mas, para que não se divulguem mais entre o povo, ameacemo-los para que, de agora em diante, não fala neste nome a homem algum.
E, chamando-os, ordenará-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Atos 4, 17 e 18. Não parece que eles tinham objeção tanto ao ensino de sua ressurreição, mas eles temiam o poder daquele nome e o chamaram. Eles voltaram à própria companhia deles e contaram a história. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus discípulos que falem com todo intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Atos 4, 29 a 30. Os discípulos esperavam agora que sinais e maravilhas seguissem a pregação no nome de Jesus. E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Atos 4 e 31. E muitos sinais e prodígios eram feitos em que o povo, pelas mãos dos apóstolos, também das cidades 5 vizinhas, afluía muita gente para Jerusalém, conduzindo enfermos de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos 5, 12 e 16. As portas da prisão foram abertas, eles foram presos novamente e postos numa cela. Mas o anjo do Senhor abriu a prisão e disse-lhes para irem e permanecerem no templo e pegar todas as palavras dessa vida. Pela manhã eles foram levados ao conselho e ao sumo sacerdote e perguntou, dizendo, não vos admoestamos expressamente que não ensinassem nesse nome. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Atos 5 e 28. Então veio um dos eventos mais dramáticos da igreja primitiva. Quando o conselho foi dividido e o poder de Deus foi tão manifesto entre as pessoas, Gamaliel os avisou para não tocá-los e disse que eles poderiam encontrar-se lutando contra Deus. Em vez disso, eles bateram nos discípulos e os ordenaram não falar no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois da presença do Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5 e 41. Nenhum estudante pode ler essa seção do livro de Atos sem ficar impressionado com o lugar do nome de Jesus na igreja primitiva. Seguindo a morte de Estevão e a pregação da palavra por Felipe em Samaria, vamos a essa afirmação significante. Mas, quando creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Atos 8 e 12. Ele não somente pregava um reino, mas ele pregava o nome de Jesus. Parece que a igreja primitiva devotou tempo para instruir pessoas em relação ao uso do nome de Jesus. Eles devem ter entendido que eles tinham que hoje chamaríamos o direito legal para usar o nome de Jesus. O nome para a cura, eles o usaram em conexão com o doente. Pareceria que eles não oravam pelos doentes, especialmente, mas que colocavam as mãos sobre eles em nome de Jesus. Ou como na Porta Formosa, eles diziam, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, na conversão de Paulo em Atos 9 e 15 e 16 negativos, onde Deus está enviando Ananias para batizar Paulo. Ele diz isso, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Aquele nome de Jesus foi o machado de luta no ministério de Paulo. Aquele nome era nas mãos de Paulo, o que o cajado era nas mãos de Moisés. Se os egípcios tivessem roubado aquele cajado, eles teriam despojado Moisés de sua arma. Agora, se os gentios e judeus pudessem parar a igreja de usar o nome de Jesus, eles roubariam a igreja de seu poder sobrenatural. E como Sansão, quando seu cabelo foi cortado, eles seriam homens comuns. A igreja moderna tem perdido o poder do nome de Jesus e reduzido a posição de Sansão tosado. Em Atos 9, 27 a 29, lemos, então, Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus, e assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente no nome do Senhor. Isso significa mais que simplesmente pregar o evangelho, como entendemos hoje. De novo, o Sinédrio em Jerusalém, como está registrado em Atos 15 e 16. Tiago disse, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. O povo reunido ao redor do nome a igreja gentia é um povo tirado do mundo para o nome de Jesus. E somos um povo que se reúne no nome. Quando nos encontramos como uma assembleia ou uma igreja, estamos reunidos no nome de Jesus. É um corpo sobrenatural, vestido com poder sobrenatural, reunidos sobre um nome sobrenatural. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como temos caído dessa autoafirmação. Alguém pode ir à igreja ou assembleia, e ouvem homens e mulheres pleiteando com Deus por fé, lamentando suas fraquezas, confessando suas inabilidades. Se eles somente soubessem a verdade, eles se reuniram no nome de Jesus, esse nome poderoso que o envolveu com a onipotência de Deus, o poder daquele que carregou, e eles não sabem disso. Ou, se eles somente soubessem como ligar a tomada de receber a
luz e glória e poder de onipotência que estão à sua disposição. Em Atos 16 e 16:18 negativos, nos dá uma ilustração surpreendente do uso do nome de Jesus. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nos, clamava dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora saiu. A garota foi liberta e os apóstolos presos. E então veio o poderoso milagre da abertura da cela em Filipos, quando o carcereiro caiu trêmulo aos pés de Paulo e Silas chorando. O que faremos para sermos salvos? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e sereis salvo. Esse mesmo nome que libertou a garota do poder do demônio na manhã, agora levou esse homem aos privilégios de filho na família de Deus. O nome de Jesus significa mais para a igreja primitiva do que significa para nós. Ele tinha um lugar em seus ministérios que não sabemos dá-lo nesses dias. Temos algo para tomar seu lugar. Eles nos dizem que a educação nos levará ao seu lugar, que a igreja não precisa mais de poder sobrenatural de Deus. Eles raciocinam assim, que diminuímos a pregação do Espírito Santo e que a sabedoria do homem é para tomar o lugar do poder do nome de Jesus Cristo, que o nome foi despojado de seu poder, porque nós, através de nossos colégios, faculdades e nosso grande desenvolvimento intelectual, temos encolhido a Deus e podemos realizar milagres mentais, então milagres físicos de Deus são desnecessários. Vergonha a nós! Tornamos-nos uma igreja apostatada. Estamos nos humilhando na poeira. Estamos presos na escravidão de nossa ignorância. Israel, quando levado cativo pelos babilônios, é típico da igreja que tem sido levada a cativeiro da Babilônia pelas forças do mundo a nada. Somente um Deus sobrenatural nos livrará. Quão poucos têm percebido que nossa pregação vã e nossa escrita vã são simplesmente os risos do inimigo. Um poderoso milagre hoje no nome de Jesus vale mais que 100 sermões modernistas que estão sendo empregados em muitas igrejas. Deus perdeu seu poder. Jesus deixou o negócio. Temos algo registrado em algum lugar que Deus disse que o nome de Jesus não é mais necessário. Que faculdades, universidades e escolas tomaram seu lugar? Vamos ler um outro evento surpreendente em Atos 19. 11 a 17, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, de sorte que os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saiam deles os espíritos malignos. Ora também alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, que tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjurou-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, o homem no qual estava o espírito maligno prevaleceu contra eles, de modo que, nos e feridos, fugiram daquela casa. E isto se tornou conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O ministério de Paulo no nome de Jesus foi tão impressionante, eram tantos milagres, que até os homens perversos tentaram usá-lo, e esse nome, através das coisas poderosas que foram feitas, foi glorificado em Éfeso. Se o nome de Jesus pudesse ser glorificado hoje, nas igrejas e assembleias, seria se os crentes soubessem seus direitos legais e soubessem como aproveitá-los. Em Atos 2, 6 e 9, Paulo, em sua defesa, diz: eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus Nazareno. No outro lugar de Paulo dá o nome nas escrituras que ele pensava que devia fazer muitas coisas contrárias ao nome. Se tivéssemos que tirar uma conclusão do uso e lugar do nome no livro de Atos, o que diríamos? O nome de Jesus realmente tomou o lugar do Senhor ascendido. Onde quer que Jesus fosse glorificado por sua presença pessoal, esse nome tomou seu lugar. Deus os abra nossos olhos cegos. Esse nome não perdeu sua autoridade, nem seu poder e o esforço para nos roubar de algumas das maiores porções das Escrituras por uma falsa divisão de falhas das Escrituras. Pois no ministério Paulo com os gentios e suas epístolas aos gentios dá ao nome de Jesus um lugar que absolutamente refuta o ensinamento inteiro daqueles que colocariam o poder do nome de Jesus. Não, o nome de Jesus pertence a nós agora, é nosso direito legal e esse nome pertence a nós. Quão rica seria a igreja hoje em poder, experiência e graça, se ela soubesse seus privilégios e se levantasse nesse nome e ousasse tomá-los. Obrigada, vamos para o próximo capítulo.